Aí galera, da processamento digital de sinais, continuando com o conteúdo da disciplina, hoje a gente vai começar com o capítulo 13 do livro do NIS, né, Transformada Z, tá? O livro do NIS é o Engenharia de Sistemas de Controle, que a gente vai usar, tá certo? Nessa parte do conteúdo da disciplina. Como introdução, né, a gente vai falar primeiramente da modelagem do computador digital, tá? Para daí a gente verificar a necessidade para a modelagem correta, né, do uso da transformada Z, né, ao invés da transformada de Laplace, tá certo? Na verdade, a transformada Z, ela vem justamente da transformada de Laplace, mas aí aplicada, né, a um sistema, vamos dizer assim, digital, né, um sistema que trabalha com amostras discretas num sinal, tá? E aí nessa modelagem a gente começa vendo aqui, ó, uma função no tempo, tá? Contínua. E uma função no tempo, essa função no tempo contínua, né? O efeito da amostragem, tá? Lembrando que as etapas, né, da amostragem, né? Então, a amostragem não, as etapas da conversão de analógico para digital, tá, pessoal? Vamos dar uma lembrada. Então, primeiro é feita a amostragem do sinal, né? E essa amostragem do sinal, o valor é arredondado, né, para um determinado valor interno, né, do conversor analógico digital, do processador, né, esse arredondamento. O nome dele é quantização. Então, a primeira amostragem é discretização, depois, né, pega amostras discretas, né, depois arredonda para um determinado valor, né, o nome disso é quantização. Por fim, o sinal é codificado, né, e aí vamos dizer assim, a última etapa da conversão do sinal de analógico para digital, tá? Então, o sinal amostrado são esse sinal em azul aqui, mas só essa bolinha azul aqui, ó, né, em cada momento que o sinal é amostrado, tá? E aí, a nossa ideia nesse momento é amostrar esse efeito dessa escadinha, que é a amostragem do sinal e a retenção daquele valor até a próxima amostragem, como se fossem esses patamares da escada aqui, ó, tá? Então, para a modelagem do computador digital, é interessante a gente modelar justamente esse efeito aqui, ó, tá? Da amostragem e retenção desse valor até a próxima amostragem, tá? O nome desse negócio chama amostrador retentor de ordem zero, tá, pessoal? Ou zero order hold, esse efeito, tá? Então, vou colocar aqui efeito de amostragem e retenção, tá? E retenção do valor. Retenção de ordem, ordem zero, tá? Ordem zero. O que significa isso? A amostragem é aquilo que eu falei, né? Amostra o sinal, tá? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, a gente falou das etapas de conversão de analógico para digital, né? Não é isso? Qual que são as etapas? Discretização, ou seja, pega a amostra discreta, essa bolinha aqui, tá? Depois, internamente, arredonda para um determinado valor, né? Vamos dizer assim, um valor interno, né, do processador, tá, correspondente ao conversor analógico para digital. Esse arredondamento é o processo de quantização. Depois, por fim, é o processo de codificação, né, em um número binário, tá, correspondente àquele sinal. Aí é a etapa final, né, da conversão da analógico para digital, tá? Só que o efeito em termos do valor da amostra em si é uma amostragem, uma retenção desse valor, desse mesmo valor fixo, né? O valor binário correspondente ao valor que foi convertido de analógico para digital. Esse valor fixo, né, nesse mesmo patamar até a próxima amostragem, tá?
Esse efeito de segurar esse valor é o efeito de amostragem de retenção. Então ele retém o valor, tá? De ordem zero, quer dizer que não tem inclinação, tá? Então um patamar como se fosse uma escada sem inclinação, tá certo? Lembrando que esse tempo entre uma amostra e outra é o período de amostragem que aqui a gente vai chamar de T, tá? Então, T maiúsculo aqui é o nosso TS, período de amostragem, tá? Então, período de amostragem, tá? O tempo entre uma amostra e outra, tá? Então, durante esse tempo, existe uma retenção do valor, o valor continua o mesmo, né? Então, a gente vai modelar esse efeito, tá? Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que considerar um amostrador real, tá, pessoal? Então, o F de T está sendo amostrado, então o efeito da amostragem é essa chave aqui, ó, sendo fechada, né? Em intervalo de tempo fixo aqui, ó, período de amostragem T. Então, no período de amostragem T, tá? Nesses intervalos a chave está batendo aqui, ó, tá? E produzindo um sinal F asterisco de T de largura TW, tá? Quer dizer que essa chave ela bate, fica um tempo fechada, né? Então, esse tempo fechado é essa largura TW aqui, ó, tá? Depois ela abre e produz o sinal amostrado, tá? Isso corresponde a pegar a função f de t e multiplicar por um trem de pulsos, né? Tá? Intervalo t, t, 2t, 3t e de largura tw, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que o f de t vezes esse x de t, que é a minha função da minha amostragem, tá? Intervalo de tempo fixo t, período de amostragem, mais largura tw, ou seja, o tempo que a chave fica fechada aqui, tá? Produz, então, o sinal f asterisco de t de largura tw, que essencialmente é isso aqui, né? T, 2t, né? Mas durante a largura tw aqui, ó, fica a chave fechada e o sinal é essa envoltória, né? Do meu f de t aqui, ó, que tá tracejado, né? Então, a envoltória do f de t aqui, ó, que está sendo amostrado, tá? Então, esse é um amostrador real, tá, pessoal? Ele bate a chave, fica um tempinho, né? Bate a chave, fica um tempinho, depois abre a chave e o sinal é amostrado, né? Durante essa largura, tá? Aí é o seguinte, essa função do meu amostrador aqui, ó, tá? Vamos para cá. Essa função do meu amostrador, eu posso representar ela como um degrau unitário atrasado por um período de tempo, t, tá? Menos um degrau unitário atrasado no período t, atrasado ainda uma largura de tempo tw, tá? Então tá aqui, né? T, e atrasou ainda, além do t, a largura tw. Se você pegar essa função u de t menos t, menos essa função u de t menos tw, o que você vai ter é esse dente, né? Vamos dizer assim, nessa faixinha aqui, ó, desculpa, vou colocar em azul para não ficar muito bagunçado, o dente, né, nessa largura aqui, ó, nessa faixinha aqui, ó, tá? Então, se você pegar essa função menos essa aqui do degrau atrasado, u de t menos tw, o que resta é esse dente aqui, ó. Se você fizer uma somatória, né? Somatória com Caim de menos infinito a mais infinito, do de t menos kt, né? Kt porque é 1t, 2t, 3t, né? Olha lá, ó. Voltando aqui no x de t, a função do meu amostrador, 1t, 2t, 3t, 4t, kt, né? K múltiplo inteiro, tá? Do período de amostragem. Então, voltando aqui, você fizer, então,
a somatória de Caim de menos infinito a mais infinito, de U de T menos KT, menos U de T menos KT menos TW, você tem aqui a função, né, x de t, que é a minha função da amostragem, tá? Então, t, 2t, 3t, 4t de largura tw aqui, ó, tá? Então, essa é a função do amostrador ideal, tá? Ideal não, real, desculpa, pessoal. E aí, ó, o meu f asterisco de t de largura tw, tá? Vai ser então o f de t, né? Vezes o x de t, que aí a gente modelou ele aqui, né? Que é somatória do k indo de menos infinito até infinito, do u de t menos kt, menos u de t menos kt menos tw. Entretanto, esse f de t ele não vai estar definido, né, para todo instante de t, né? Tanto que o efeito da amostragem é esse aqui que a gente viu, né? Então, f de t está definido só nessa faixa aqui, ó, né? Depois do t ou do 2t, do kt, mais de largura tw, tá? Então, essa somatória, esse sinal, vamos dizer assim, vai coincidir com a somatória aqui, ó, do impulso, né? Do impulso, não, do pulso, do trem de pulsos, né? Da função de amostragem, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele pode ser representado dessa forma: f asterisco de t de largura tw é igual a somatória com k indo de menos infinito até mais infinito de f kt, que é onde ele vai estar definido, tá? Vezes u de t menos kt menos u de t menos kt menos tw. E aí acontece uma coisa interessante, né? Quando o tw, a largura dessa faixa tende a zero, tá? Quando ela tende a zero, não é zero, mas ela tende a zero, tá? Então, esse cara todinho aqui, ó, ele muda, né? Porque, ó, é como se todo mundo aqui estivesse tendendo a zero, tá? Quando isso aqui tende a zero, na verdade, ela vira uma outra função, que é a função delta de t menos kt, que aí ela vira um impulso unitário, tá? Unitário. Quando isso acontece, o f asterisco de t, só que não tem mais largura tw, tá? Fica a somatória de k, com k indo de menos infinito até mais infinito, de f kt vezes derrom lá, delta de t menos kt, tá? Ou seja, uma coisa que a gente já conhece, né? Que é a propriedade da amostragem, né? Da amostragem da função impulso unitário, tá? Da função
impulso unitário. A gente já viu isso lá atrás, né? Só que a gente representa diferente, né? Então a gente faz um F de N, né? Somatória, um K indo de menos infinito a mais infinito, de F NTS, né, múltiplo do período de amostragem, delta de N menos KTS, né? É assim que a gente conhece, esse TS, período de amostragem, tá? Então isso aqui é algo que a gente já conhece, tá? Na verdade a gente está revisando. E o efeito é esse aqui, ó. Então, F asterisco de T, né, o sinal amostrado, é igual somatório com K de menos infinito até infinito, de FKT, delta de T menos KT, né? Ou seja, somente a minha amostra discreta aqui, né? Somente a amostra discreta, tá? Certo? Então, ela está definida em T, 2T, 3T, KT, né? Tá? E aí, nesse momento, essa chave aqui, ó, que bate, né, no intervalo de tempo fixo, né, do meu período de amostragem e produz o F asterisco de T, ela se torna um amostrador ideal, tá? Quando ela se torna um amostrador ideal, vamos dizer assim, ela ainda não modela esse efeito aqui, ó, que a gente quer modelar lá do início, né? Amostrou, reteve aquele valor. Amostrou, reteve aquele valor até a próxima amostragem. Amostra de novo e retém, tá? Mas é o primeiro passo, tá? Porque o primeiro passo amostrou, né? E aí depois a gente inclui o efeito da retenção de ordem zero, tá? Então, para a gente modelar aquele efeito, a gente tem que considerar não só essa chave, tá? Mas essa chave, vou colocar ela, Ctrl C, colocar ela de novo aqui, tá? Aqui, Ctrl V, colocar ela no cantinho aqui, ó, tá? Chegar isso aqui tudo para cá. Aqui, chegar para cá, né? Então, ó, o que a gente está querendo modelar aquele efeito, deixa eu arrumar aqui, porque agora vai entrar mais uma coisa, né? Um bloquinho aqui, tá? Então, esse bloco aqui, ó, é o retentor, né? Ou extrapolador, tá? De ordem zero, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Retentor, que não é o retentor de óleo não, tá? Porque retém o valor, tá? Ou extrapolador, tá? Extrapolador porque ele extrapola o valor, tá? Extrapolador. Extrapolador de ordem zero, tá? Então tá aqui, essa caixinha, tá? Então a gente tem que modelar também essa caixinha, porque a gente tem um modelo completo, né, do efeito da amostragem e retenção daquele valor, tá? Então essa caixinha aqui eu tenho um amostrador ideal, que a gente acabou de deduzir, tá? Então ele produz um sinal como uma somatória de impulso deslocado no tempo, vezes a amplitude, né, do sinal que está sendo amostrado, tá? Agora o efeito de segurar o valor até a próxima amostragem, ou seja, aquela escadinha, né? Então aí eu tenho que colocar uma caixa aqui, ó, em cascata, né, com o meu amostrador ideal, que é o retentor e o extrapolador de ordem zero. Extrapola o valor porque ele leva aquele mesmo valor, né,
como se ele, não é bem uma dedução, ele pega o mesmo valor e vai com ele até a próxima amostragem, tá? Ordem zero porque não tem inclinação, então aí vai produzir o nosso sinal na saída aqui, né? Que seria o nosso, deixa eu colocar bem arrumadinho aqui. Ele não quer, é o nosso sinal realmente discreto, né? Então aqui eu tenho um F de N aqui, ó. N, lembrando que esse é NTS, né? Múltiplo do período de amostragem, tá? Então, agora a gente tem que modelar esse cara aqui, tá? Então, para modelar, vamos pegar uma outra folha para a gente mexer com isso. Aí, numa folha novinha, pessoal, continuando então a modelagem do computador digital, né? Então, a gente quer modelar esse efeito da amostragem e retenção até a próxima amostragem, tá? Sem inclinação, ou seja, de ordem zero, tá? Isso tem um nome em inglês, tá? Que é muito usado. Então, vamos usar ele aqui também, porque às vezes a gente mais vê ele em inglês do que em português, tá? Então, esse negócio chama Zero Order Hold, a sigla, tá? Então, a gente só vê a sigla do ZOH. Então, o ZOH é o Zero Order Hold. Zero Order Hold, que é amostrador retentor de ordem zero, tá? É claro que aqui o amostrador está na chave, tá? E aqui a gente está falando só desse bloco, mas todo esse efeito aqui, ó, tá? É esse efeito do Zero Order Hold aqui, né? Então por isso que eu chamei a caixinha do Zero Order Hold, que geralmente em simulação computacional ele só mostra mesmo a caixinha, tá? Então o Zero Order Hold é o efeito que a gente está querendo modelar, porque a gente já modelou a chave, né? E modelando o efeito da chave como amostrador ideal, tá? A gente viu que o F asterisco de T é o somatório com K de menos infinito a infinito de FKT delta de T menos KT. Só que o que a gente está querendo agora é esse efeito aqui, né? De retenção do valor até a próxima amostragem. Então aqui, ó, retém, né? E por aí vai, tá? Então, para fazer isso, pessoal, vamos fazer mais um gráficozinho aqui. Aqui. Fazer de cá, fazer aqui. Então, vamos supor que foi amostrado. Aqui, vou mostrar um sinal amostrado, é só uma amostra, tá? No momento ali, n igual a zero, tá? N igual a zero. T igual a zero, né? A gente vai modelar primeiro no domínio do tempo contínuo, tá? Então aqui função do tempo. Então a minha amostra bem aqui, né? A amostra pegou um sinal 1 aqui, amplitude 1. E reteve esse valor até a próxima amostragem, tá? Então reteve o valor 1 até a próxima amostragem. Vou colocar a amostragem azulzinho também. Até a próxima amostragem. Ok? Então, estou querendo modelar esse efeito aqui, ó, tá? Então, esse efeito de zero a T, meu período de amostragem, tá? Então, o que eu estou querendo aqui? Um G do Zero Order Hold em S, modelo no domínio da frequência, tá?
Função de transferência mesmo, tá certo? Então a gente tem que lembrar transformado de Laplace, né? Transformado de Laplace, deixa eu colocar ela aqui, dado um f de t, o f de s, f de s vai ser integral de menos infinito a mais infinito, de f de t vezes e a menos st dt, não é isso? Então o que a gente vai fazer é isso, vai modelar esse degrau, ou seja, modelar a amostragem e retenção do valor até a próxima amostragem, tá? Sem inclinação, ou seja, ordem zero, tá? Então isso aqui vai ser igual a integral. E aí, como é de 0 a t, eu já vou colocar os limites aqui da integração. De 0 até t, de 1 degrau unitário, né? É a menos st dt. Então o g do zero order road em S vai ser E a menos st sobre menos S, então já vou colocar aqui menos, né? Menos S, tá? Calculado de 0 a t, né? Então isso aqui vai ficar menos a menos st maiúsculo agora, né? Já estou substituindo, tá? Sobre S menos E a zero, né? Sobre S. Então, substituindo o valor aqui. Então, o G do zero order road em S vai ser igual a menos E a menos ST maiúsculo aqui do período de amostragem sobre S mais 1 sobre S. Isso é igual, vou arrumar isso aqui, vai ficar 1 menos E a menos ST sobre S. Ou seja, o G do zero order, só vou separar isso aqui. Na verdade, o nosso modelo está aqui já, tá? Deixa eu circular ele. Nosso modelo do zero order road está aqui. Certo? Está aqui. Só que eu vou desmembrar isso aqui só para você enxergar uma coisa, tá? Enxergar o quê? Que o G do zero order road, na verdade, duas coisas, tá? É um degrau unitário menos um degrau unitário atrasado por um período t de tempo, tá? Então, ó, você pegar um degrau unitário, começa daqui e tende ao infinito, menos outro degrau unitário atrasado período t, se você fizer um menos o outro, o que você vai ter é isso aqui, né? Vou colocar em azul, ó. Você vai ter essa faixa aqui, né? Que é o que a gente acabou de modelar, né? Vai ter essa faixinha toda aqui, né? Beleza? E a segunda coisa, né? Duas coisas que eu falei que a gente tem que ver. Isso aqui, ó. Esse cara todinho aqui é um atraso de tempo t, né? Atraso de tempo igual a t, tá? T nesse caso é o período de amostragem, tá? Beleza? Agora vamos ver o efeito desse atraso de tempo. Então aqui, ó, a gente já tem um modelo do zero order road, tá? Então, o que a gente fez? A gente modelou completamente esse efeito aqui, ó,
né, da amostragem e retenção do valor até o próximo período de amostragem, tá? Ou seja, a gente está já com o modelo de como o computador digital lida com a variável, né, que está externa a ele, né, depois dela ter sido discretizada, amostrada, discretizada, né, convertida de analógico para digital e mantido aquele valor até o próximo período de amostragem, tá? O resultado disso é aqui o modelo matemático, a função de transferência do efeito, né, desse efeito de amostragem e retenção, né, desse mesmo valor até a próxima amostragem, tá? Ou seja, a função de transferência do zero order hold, tá? Agora eu vou abrir o MATLAB só para mostrar uma questão a respeito desse atraso, tá? Esse atraso também ele é usado não só para modelar o computador digital, ele é usado para modelar atraso de tempo qualquer em dinâmica de sistema de controle, tá? Por exemplo, tempo morto, né? Você está, vamos dizer assim, agindo numa determinada variável que você está controlando, tá? Só que a ação de controle, entre a ação de controle e propriamente o efeito da ação de controle, tá? Às vezes existe um tempo morto, um tempo em que não acontece nada, tá? Então, esse tempo morto pode ser modelado dessa forma aqui, ó. Você pega uma função de transferência e multiplica por esse termo aqui, ó. Esse termo é um termo de atraso, tá? Então, vamos ver isso no MATLAB. Eu vou ligar ele aqui agora, tá? Então, agora aqui no MATLAB, vamos entrar com função de transferência em S, tá? Só para a gente ver aquela questão do atraso. Então, S é igual a TF de S. Vamos entrar com a G, é igual a 1 sobre S mais 1, tá? Função de primeira ordem, só para a gente ver rapidinho o atraso. E uma G2, vou colocar um período de tempo de atraso. Vou colocar meio. Então, o nosso período de tempo de atraso, tá? T maiúsculo ali. Então, G2 é igual a G vezes ESP, né, elevado a menos S vezes o T, período de tempo de atraso, tá? Então, entramos com as duas. Então, tem a G e a G2, né? Então, vou dar um degrau nas duas, tá? Step na G e na G2, tá? Então, dando um degrau em ambas, o resultado é esse aqui, ó. Então, a azulzinha é a G, tá, pessoal? É um sistema de primeira ordem, ou seja, inclinação não nula aqui, já começa e tende ao valor final, né? No caso, o valor final, para entrada em degrau, vai ser 1 sobre 1, porque a função é 1 sobre S mais 1, frequência tende a zero para entrada em degrau quando o tempo tende ao infinito, né? Então, esse valor final do cara aqui é 1 mesmo, tá? E a G2 vamos dizer assim, ela tem a mesma dinâmica da G, né? Só que ela começa, né, vamos dizer assim, a funcionar, digamos assim, tá? A partir do período de tempo que a gente definiu o atraso, né? Meio. Então, a partir de meio aqui, ó, tá vendo? É que ela começa a funcionar, a dinâmica começa a exibir valores diferentes de zero, tá? Então, eu só queria mostrar esse atraso que a gente aplicou vamos dizer assim, como um efeito, né, do zero order hold, né, de amostragem, retenção daquele valor, né, até o próximo período de amostragem, tá? E que também pode ser usado em sistema de controle, não só em processamento digital de sinal, né? Ok? Valeu, pessoal, até a próxima.